segundo bloco do nosso especial Bacalhau Invasor. Agora, continuando um pouco o assunto, vamos puxar uma coisa que é interessante, que é falar sobre a união. Acho que, sim, deveria ter mais união entre os 4 clubes do Rio de Janeiro. Os 3, né? Que o Botafogo agora é a segunda divisão e está no lugar dele que ele deveria estar, que é time pequeno. Então, acho que os três clubes... Alô, Fernandão, um abraço, Fernandão. Os 3 clubes têm que se unir, cara. Aí o futebol carioca ele já sofre um preconceito natural. Entendeu? O carioca sofre preconceito natural porque é Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é a cidade mais linda do mundo e sofre preconceito. Eu vivo isso na pele, viajar no Brasil é fora. O carioca sofre preconceito porque o Rio é lindo. E o futebol do carioca também sofre preconceito, desde sempre. É sempre assim, São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul tem esse preconceito contra o futebol carioca. Então acho que tinha que ter uma união maior entre os 3 grandes clubes do Rio de Janeiro para que a gente consiga voltar a bater de frente com esses times aí, que hoje, apesar de Flamengo e Fluminense terem ganho 3 títulos nos últimos 5 anos, não reflete a realidade dos times hoje, concorda? Não, com certeza. Inclusive, vamos deixar claro, né? O Fluminense conseguiu os títulos porque houve um momento de grande pujança econômica do seu patrocinador, com grandes nomes, com grandes jogadores, o Fluminense conseguiu brigar. O Flamengo entrou naquilo meio de esguelha, também tinha feito contratações mais caras, mas assim, não houve nada de planejamento, porque o Fluminense campeão de 2012 foi o desastre de 2013. O Flamengo campeão de 2009, dali em diante também não disputou absolutamente mais nada. Então não se trata de planejamento a longo prazo. Agora, olha só, Léo, para você ver que isso é uma questão antiga, essa desunião no futebol carioca é tamanha, em finais dos anos 70, grandes cronistas do Rio de Janeiro, pessoas até que inclusive eu muito respeito e admiro, elas defendiam subliminarmente, até mesmo em declarações públicas, o fato de que o Rio de Janeiro ia ficar pequeno para 4 grandes clubes. O ideal era ter 2. A gente sabe que tem espaço e muito espaço para ter os 4 com toda tranquilidade. Os 5, né? Até podemos dizer os 5 e por que não 6? Porque numa escala menor, se a gente falasse do Bangu, o Bangu poderia perfeitamente estar nesse cenário. Então, nos anos 70, principalmente nos 80, na primeira metade dos anos 80, você tinha o futebol carioca com os 4 grandes oscilando colocado nas suas pontuações, o Bangu com muita força, bancado, né, pela estrutura financeira de Castor de Andrade, e o América, que fez ótimas temporadas, disputou títulos, chegou a ser campeão do Torneio dos Campeões, disputou finais de campeonato. A partir da segunda metade dos anos 80, o futebol carioca começa a decrescer e aí você passa a contar nos dedos os grandes momentos dessa competição que já fez o Brasil inteiro parar. Se o futebol hoje é um produto de disseminação cultural em todo o país, isso se deveu muito aos times cariocas que, aliás, têm torcida no Aí Brasil. eu te pergunto, não tem tudo a ver com a entrada do Clube dos 13? Foi logo depois do Clube dos 13 que o Carioca começou a decair. 87. Não, peraí, sempre houve, por exemplo, eu não me lembro exatamente quando foi o ano 2000, 2001, que houve o último Rio São Paulo. Acho que 2002 foi campeão. Conviveu uma boa. Eu acho que o problema não está aí. O problema está no fato de que união pressupõe o seguinte: nós quatro queremos aqui o bem comum. Então a gente vai, de alguma forma, conversar para que os 4 consigam caminhar seus caminhos paralelos para chegar a algum ponto idêntico. Ou assim, uns menos, outros mais, mas todos dentro das suas possibilidades chegarem todos juntos. Não é isso que acontece. Não é isso que acontece. Agora, assim, por exemplo, vocês têm lá o exemplo de dirigente, o cara impoluto, o grande Bandeira de Melo. O grande Bandeira de Melo. Uma figura impoluta, um cara bonzinho, fala mansa, pisa nos calos de Bandeira de Melo pula. Pergunta se Bandeira de Melo quer sentar para equilibrar os ganhos da televisão. E vai, não vai, não quer. Mas você não considera que essa figura, essa exposição midiática da figura de Bandeira de Melo como um dirigente de bem, acontece justamente porque no contraponto dela vem a figura do Eurico Miranda, que é uma figura midiaticamente desgastada? Charuto, mafioso, gritalhada. Eu acho que, assim, o engraçado sim,
A resposta é sim. Nos últimos... Ele é vendido no contraponto, o executivo, o homem sério, ponderado. Mas o engraçado é que nos últimos meses todos, mais uma vez, não sou euriquista, pelo amor de Deus. Nos últimos meses, você não viu nenhuma berraria de Eurico Miranda. Nenhuma bravata de Eurico Miranda. A última foi do lado do campo, Foi lá no início. de um contrato que o Fluminense tem e que ele reivindica um Maracanã que não existe mais. Aquele Maracanã antigo que o Vasco tinha o direito acabou, foi implodido, jogado abaixo, tinha um esqueleto de um estádio, e aí se construiu um outro, privatizou, e que o Fluminense tem um contrato. E o Eurico quer valer algo da década de 50, a própria, não existe mais. Lúcio, mas eu iria mais longe. Eu acho que a própria maneira da negociação dos clubes com o Maracanã mostra a desunião completa. Sim. Porque os contratos foram individualizados porque não havia um bloco. E por que não teve um bloco? Porque naquele momento original, quando você estava tentando acertar isso, O Vasco não quis porque ele já tinha estádio. Tinha a história de São Botafogo Januário também. E aliás, São Januário é um estádio que merece todo o respeito, que é um dos estádios mais fantásticos do mundo. Porém, a torcida do Vasco é muito maior do que cabe em São Januário. E o Botafogo pulou fora porque tinha o Engenhão Novinho em folha. Sim. Então o que Esperava pensou? que caísse. Não vamos entrar numa disputa de grana porque a gente vai perder dinheiro com isso. Só que ninguém contava era que o Engenhão tivesse o problema que teve. E aí depois os clubes todos tiveram. Imagina como é que o Botafogo ia fazer para jogar a Libertadores de 2014, né? Que teve públicos fantásticos. O Botafogo foi o time, vai parecer piada, mas é sério. O Botafogo foi o time que teve mais público em casa na primeira fase da Libertadores, com públicos acima de 50 mil pessoas. Como é que o Botafogo ia jogar se não fosse no Maracanã? Agora, a própria gênese do contrato foi mal feita. E aí o que aconteceu? Como cada um foi fazendo individualmente, o Fluminense julgou que era melhor para si e fechou primeiro. Aí, quando vem os novos contratos, passa até o choque jurídico. Falei muito, né, gente? Desculpa aí. E assim, a interpretação vascaína é completamente oposta disso que você está falando. Na verdade, apesar da concessão, pensa-se que o Maracanã continua sendo um instrumento público, foi concedido a uma concessionária, com perdão da redundância, no instrumento de cessão para essa empresa uma obrigatoriedade de que todos os clubes sejam tratados com isonomia, tudo igual, não sei o quê. E o fato que é o que mais se discute, e eu entendo perfeitamente, o lado do Fluminense sempre foi o lado da favela. Desculpa passar a mão para você. E aí migrou-se para o lado de cá, porque se resolve fechar o lado da favela e jogar a favela para o outro lado, aí sim a gente ia ter morte no Rio de Janeiro, porque nada ia conseguir ser funcionar. Em suma, na verdade, o que ele falou é a pura verdade. Tudo é uma grande cagada. Fechar individualmente, fazer as coisas da forma Mas se a gente for parar por essa celeuma de um espaço público que por algum motivo está privado, está e não é, e quando era público não podia nem ter lado. Sim, Esse exatamente. é o problema. Agora, mas aí, só para eu concluir, vamos tomar de assalto a Gávea, porque é um terreno cedido que não é escriturado do Flamengo. Vamos pegar o Engenhão, que é do governo, não é do Botafogo. Se for assim, contrato ou sem contrato, é um local público. Vamos tomar de assalto a Gávea. Você vai, prazeres, organizam a tomada da Gávea. Rapaz, vamos tirar aquele estádio lá, né? Aquele estádio, o estádio feito no subúrbio do Leblon tem que ser demolido, tem que acabar O estádio do Morro do Pinto. do Morro. Aquilo lá é horroroso. eu sou contra a demolição e vou deixar um motivo muito claro aqui. O lugar onde o Fluminense ganhou o título de 1941 não pode ser tocado. Na Flu da Lagoa. Eu também sou contra a demolição por um motivo muito mais simples do que isso. Do jeito que aquilo vai cair Sozinho. E a gente vai rir muito com isso, porque não vai morrer ninguém, porque aquilo não é usado pra nada. Ninguém entra. E aquilo vai cair, né? Caralho, Mas é impressionante. Agora falando sério, gente, a gente está no final. É triste essa desunião dentro do futebol carioca que leva a esse estado de coisas. A gente está gravando na segunda-feira, no dia 13, quer dizer, gravando antes do fechamento das semifinais do Campeonato Carioca, e a gente já sabe
que dependendo do emparelhamento, a gente não vai ter Maracanã na final, a gente vai ter uma série de confusões e o campeonato que veio desgastado do começo e meio vai chegar ao seu fim com problemas e prejuízos para o principal, o torcedor que não participa, haja vista que esses públicos das semifinais do Campeonato Carioca foram absolutamente pífios no final de semana. Dois últimos itens. Primeiro, estar aqui falando com tricolores é inclusive um esforço que a gente faz para acabar com essa espécie de xenofobia que existe de que um vascaíno não pode falar para tricolor, que um tricolor não pode falar para vascaíno, que só o microcosmo tenha que existir. E assim, falando sobre as finais, eu tenho o meu maior medo não é perder para o Flamengo, nada disso. Eu espero que se perder, perca na bola, porque tudo isso que a gente viu para trás é de enojar. Mas o meu maior medo é que a gente vá para a final contra o Fluminense e aconteça uma derrota por WO ou coisa parecida. Aí sim vai ser para jogar tênis. Ou, meu medo também, se for Vasco e Fluminense na final, ter interferência da arbitragem favorecendo, né, o Vasco, porque vai ficar muito na cara que... Né? Eu tenho certeza que a gente não vai pisar no pescoço de nenhum jogador do... Mas olha só, durante a gravação desse programa foi marcado um pênalti pro Vasco. Então, nesse momento. Mas foi pênalti, foi pênalti. Joga as papeletas amarelas, é isso, gente. Então, pô, vamos terminar nosso... Bandeira de Melo! Até logo, Bandeira de Melo, nos vemos domingo. Um abraço, galera, tricolor. Saudações a todos, tricolores e vascaínos. Tchau. Um abraço.